Bom, vamos lá, gente. Bom, então até aqui eu tentei deixar claro que o que caracteriza um sistema de equações simultâneas, né? Um modelo de equações simultâneas, né? Então tem essa questão dos dois problemas de otimização, né? Dois agentes diferentes, tem duas variáveis endógenas que são determinadas simultaneamente, né? Então, e agora a gente vai ver que se a gente tentar estimar, muitas vezes, quer dizer, mais comumente a gente está interessado em estimar uma única dessas equações, não as duas, tá? O que está ok, ou a gente quer estimar a demanda, ou a gente quer estimar a oferta, mas o que a gente vai mostrar agora é que se a gente tentar estimar qualquer uma dessas equações por MQO, que a gente vai incorrer num viés, que a gente chama de viés de simultaneidade. Então, essas equações não poderão ser estimadas por MQO. Mais para frente vai ficar claro, vai ficar, né, a gente vai ver, na verdade, que condições a gente precisa para identificar a estimação dessas equações e que, na verdade, essas equações devem ser estimadas por mínimos quadrados em dois estágios, instrumentando a variável endógena, né? Então, vai ser uma solução muito similar ao que a gente estava vendo no capítulo 15, mas agora com essas especificidades, que a gente vai ter um lugar para procurar os instrumentos, tá? Isso vai ficar claro mais para frente, talvez no terceiro vídeo. Tô aqui com a minha garrafa, desculpa, gente. Então, olha lá, vamos aqui para os nossos slides e falar então desse viés de simultaneidade no MQO. Então, eu tenho aqui as minhas duas equações, tá certo? Um modelo estrutural de duas equações, e a gente vai se concentrar em estimar a primeira equação, tá? E a gente quer, na verdade, mostrar que, como existe endogeneidade aqui entre essas duas, né? Então y2 seria uma variável endógena, a definição de endógena aqui é que y2 vai estar correlacionado com o erro 1. Deixa eu mostrar isso agora, tá? Então, y2 é geralmente correlacionado com 1, vamos substituir y1 na segunda equação. Então, eu pego esse y1 aqui e vou botar aqui, nesse lugar, tá? Então, basicamente, eu acho que vocês conseguem fazer essa conta sem problemas, mas se vocês quiserem eu posso fazer. Vamos lá. Então, a segunda equação era y2 igual a... Ixi, agora eu não lembro, é A2. E aí eu vou botar o y1 aqui, né? Vou substituir, seria A2y1, que eu vou substituir por A1y2 mais B1z1, né? Mais o 1 assim, mais B2z2 mais o 2. Então, isso aqui é o meu y1 da primeira equação lá, eu vou substituir aqui e vou isolar y2, basicamente, né? Então, eu vou ficar com o seguinte, aqui eu vou ficar com 1 menos A1, A2, ou pode ser A2, A1, não tem problema, y2, passei isso aqui para esse lado, e aqui eu vou ficar com A2B1Z1 mais A2B2Z2 mais A2U1 mais U2. Vamos ver se eu fiz a conta certa, voltar lá para o slide. Devo ter feito. A conta já está feita no slide, né? Não sei porquê também. Vamos aqui. Vamos ver se eu fiz certo. Então, ficaria 1 menos A2A1, tanto faz aqui, y2, A2B1Z1, A2B2Z2, mais A2A1 mais A2. Beleza, foi isso, né? Bom, a gente vai assumir que A2 vezes A1 é diferente de 1, que não é uma coisa muito difícil, na verdade a gente normalmente tem até A1 e A2 com sinais diferentes, né? No sistema de oferta e demanda, né? Isso aqui sendo preço, esses aqui sendo as quantidades, né? Quantidade e preço, né? Normalmente a gente tem um coeficiente diferente nas duas equações, né? Então, não é um suposto muito restritivo, né? A gente precisa disso para que a gente consiga identificar, porque se eles forem iguais a 1, aqui já zera o y2, eu não fico com nada, eu fico variáveis exógenas aqui, né, esse conjunto aqui, igual a zero, né? A gente não vai a lugar nenhum. Então, o que a gente vai fazer? A gente basicamente vai dividir, passar esse 1 menos A2A1 para o outro lado, né, e isolar o y2.
E quando a gente faz isso, então, claro, cada um daqueles coeficientes lá, eles vão ter uma outra, esses pis aqui, né? Deixa eu até escrever isso aqui. Escrever aqui embaixo. Y2, vocês não estão me vendo, né? Peraí, vocês vão me ver agora. Y2 vai ser igual a π 2,1 Z1 mais π 2,2 Z2 mais essa coisa aqui que a gente vai chamar de outra coisa, acho que a gente vai chamar de V2. Se eu não me engano, deixa eu voltar lá. Certinho. E aqui eu vou simplesmente falar o que é o π, o que é... Bom, o π 2,1, ele vai ser A2B1 dividido por 1 menos A2A1, né? Estou passando isso para lá, dividindo. O π 2,2, vocês enxergam? Enxergam. O π 2,2 vai ser igual o A2B2 dividido por 1 menos A2A1, né? E o V2 aqui vai ser A2, o 1 mais o 2, tudo isso dividido também por 1 menos A2A1. Vocês viram, conseguiram ver tudo, né? A gente reparametrizou aqui, né? Esses são os novos parâmetros, esse aqui é o novo termo de erro. E cada um desses parâmetros aqui é isso aqui. A gente pode ver que, no caso aqui, ele é uma... esse parâmetro aqui é uma combinação linear, não linear, na verdade, né? Que está dividido. Uma combinação não linear dos parâmetros do modelo estrutural. E esse aqui também é uma combinação, né? É uma combinação não linear. E aqui, V2 ele é uma combinação linear dos o 1 e o 2, que são os erros do modelo estrutural. Beleza, voltemos aqui. Então, essa equação que a gente, essa aqui com os π's, né, que a gente chama de equação da forma reduzida, porque a gente tem y2 como função apenas das variáveis exógenas. Os parâmetros da forma reduzida são funções não lineares dos parâmetros estruturais. E claro, o V2 é uma função linear dos erros estruturais, né? Eles aparecem ali todos bonitinhos, um mais o outro. Aí o que eu quero verificar, né? Eu quero verificar que eu não posso usar MQO porque, supostamente, o Y2 na equação 1, aqui, então o Y2, que é a variável explicativa da equação 1, ele está correlacionado com o termo de erro da equação 1, né? Então ele é endógeno, então é isso que a gente está tentando mostrar. Ele realmente é endógeno? Quando é que ele é endógeno? Quando é que o Y2 está correlacionado com o 1? E aí, consequentemente, eu não posso usar MQO, né? Isso que eu estou tentando chegar. Então, Y2 e o 1 serão correlacionados se e somente se V2 e o 1 forem correlacionados. Sim, claramente. Por quê? Porque eu fiz uma manipulação e cheguei a essa forma reduzida, mostrando que Y2 ele é função das variáveis exógenas, então essa parte claramente não vai ser correlacionada com o V1, né? Desculpa, com o U1, com o erro estrutural da equação 1, porque, por definição, variáveis exógenas são não correlacionadas com os termos de erro. Então, ele é composto dessa parte aqui, que é uma combinação linear de variáveis exógenas e mais de um termo de erro. Então, se houver essa correlação entre Y2 e o 1, será via V2, tá? Então, se somente se V2 e o 1 forem correlacionados. Porém, V2 é uma função linear de U1 e U2. Então, vamos olhar aqui o que é V2, né? V2 é uma função linear, está escrito aqui no quadro também, eu acho que não dá para vocês verem, mas dá para eu ver. A2, U1 mais o 2, tudo isso dividido 1 menos A2, A1. Então, beleza, quando é que V2 vai ser correlacionado com o U1? Beleza. Ou quando é que ele não vai ser, né? Que aí eu poderia usar MQO, né? Quero saber quando é que V2, que é a parte de Y2, né? Que pode estar correlacionada com o 1, quando é que isso não vai acontecer? E, consequentemente, eu poderei usar MQO, sem estar incorrendo em viés.
Bom, primeira situação, a gente tem que considerar, a gente considera primeiro que o 1 e o 2 são não correlacionados, e aí nesse caso, V2 e o 1 devem ser correlacionados sempre que A2 for diferente de zero. Então, aqui, ó, A2 sendo diferente de zero, V2 e o 1 são correlacionados. Mesmo que a gente assuma que o 1 e o 2 não sejam correlacionados, né? As equações não tenham essa correlação. Coisa que a gente não pode assumir lá, lembra que naquele problema lá de poupança com gastos, que eu falei que era Seemingly Unrelated Regressions, lá claramente existe uma correlação entre os U's. Aqui também é comum existir uma correlação entre os U's, tá? Mas então, mesmo que a gente assuma que o 1 e o 2 são não correlacionados, V2 será correlacionado com o 1 sempre que A2 for diferente de zero. Voltando aqui às equações, se A2 for igual a zero, né, o que acontece aqui? O Y1 nem faz parte da segunda equação. Então, assim, é uma situação, e essa situação às vezes ocorre, tá, em alguns modelos macro, tá? Mas em sistemas de oferta e demanda é muito raro você não ter aqui esse Y1 explicando o Y2 na segunda equação. Então, voltando aqui. Então, se considerarmos o 1 e o 2 não correlacionados, V2 e o 1 devem ser correlacionados sempre que A2 for diferente de zero. Mas mesmo que A2 seja igual a zero, e consequentemente Y1 não aparece na segunda equação, né? V2 e o 1 serão correlacionados se o 1 e o 2 forem correlacionados. Tá, isso a gente vai ter uma pequena demonstração aqui num pé de página, eu vou fazer para vocês. Não é uma nota de rodapé, não, é só na parte de baixo da página eu vou mostrar essa segunda coisa aqui. E aí, consequentemente, quando o Y2 for correlacionado com o 1 em razão da simultaneidade, dizemos que MQO sofre de viés de simultaneidade. Tá? Então, vou mostrar para vocês que, então, mesmo que A2 seja igual a zero, V2 e o 1 serão correlacionados se o 1 e o 2 forem correlacionados. Eu vou escrever aqui em cima, passar o V2 aqui para cima, apagar tudo isso, para a gente poder desenvolver a partir dali, tá? Então, deixa eu escrever aqui, V2 igual a A2, o 1 mais o 2 sobre 1 menos A2, o 1, tá? E apagar aqui embaixo também. E mostrar, então, o que eu estou querendo mostrar, que se a covariância de U1 com U2 for diferente de zero, isso implica que a covariância entre V2 e o U1 será diferente de zero, mesmo que A2 diferente de zero, certo? É isso que eu quero mostrar. Isso está sendo mostrado, deixa eu pegar aqui, botar uma outra visão para vocês verem meu quadro. Desculpa, a gente não mostrou o quadro para vocês. Então vamos lá, vamos voltar aqui, o que eu estou querendo mostrar. Primeiro eu escrevi, né, assim, o V2, que é o erro da equação reduzida, né, isso aqui, eu só copiei o que estava aqui embaixo. E eu estou querendo mostrar o seguinte, que se a covariância de U1 com U2 for diferente de zero, se eles forem correlacionados, a covariância de V2 com 1 será diferente de zero, mesmo que o A2 seja, diferente não, igual a zero. Mesmo que o A2 for igual a zero. Porque a gente sabe que quando o A2 é diferente de zero, está clara aqui a correlação, né? V2 é uma função de A2, 1. Agora, quando eu zero o A2, some o 1, eu estou falando que mesmo assim vai ter uma correlação entre V2 e o 1 com A2 igual a zero, tá? Então, tem essa pequena derivação aqui numa página do livro, deixa eu achar. Tá bem aqui. Ixi, já foi muito para frente. Bom, vamos lá. Então, deixa eu escrever aqui do lado. Covariância. Então, a covariância de V2 com U1 vai ser igual
Eu vou escrever aqui, ó, vai ser a covariância, vou escrever isso aqui tudo. Mas é claro que o A2, bom, a gente vai zerar o A2 daqui a pouco. Então vai ser, mas vamos deixar o A2 por enquanto, vai ser A2, 1 mais o 2 sobre 1 menos A2 A1 com o 1, assim, essa covariância, né? Substitui o V2 por isso aqui, vocês estão vendo então, né? Substitui o V2 por isso aqui e aqui. Agora eu vou aplicar o operador covariância aqui, basicamente, né? Então aqui eu vou ficar com A2 sobre 1 menos A2 A1. Isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser a variância de 1, esperança de 1 ao quadrado. E depois vai ser mais, aqui vai ter outra coisa, aqui vai ser mais, então a gente fez esse pedaço com esse, agora a gente vai fazer esse pedaço com esse, né? Mais aqui covariância de, não, vai ser 1 sobre 1 menos A2 A1, que é o que está aqui dividindo isso aqui, vezes a covariância de U2 com U1, tá certo? Então a gente simplesmente aplicou esse operador, ficou A2 sobre 1 menos A2 U1, covariância de U1 com U1, que é esperança de U1, que é a variância de U1, né, basicamente. E depois esse outro pedaço, que é 1 sobre 1 menos A2 U1, covariância de U2 com U1. Então, com isso aqui, a gente pode dizer que mesmo que o A2 seja zero, que vai zerar isso aqui tudo, né? Quando o A2 é igual a zero, isso aqui some. A2 igual a zero, né? Implica isso. Mas, se a covariância entre o U2 e o U1 não for diferente de zero, desculpa, se a covariância entre o U2 e o U1 for diferente de zero, que é o que também está escrito aqui, né? Se isso aqui não zerar, vai existir uma covariância entre V2 e o U1, que é basicamente dizer que Y2 é endógeno. Então, mesmo nessa situação em que A2 é igual a zero, se isso aqui for diferente de zero, ou seja, se houver uma covariância entre o 2 e o 1, vai haver uma covariância entre Y2 e o termo de erro, ou seja, Y2 vai ser endógeno. Beleza, então, na verdade é difícil nessa situação a gente não ter endogeneidade. Porque ou a gente elimina o negócio completamente, mesmo que a gente elimine o y2 da segunda equação, quer dizer, desculpa, o y1 da segunda equação, né? Vocês não estão vendo a equação, nem eu, tampouco. Vamos voltar aqui. Então, mesmo aqui que a gente elimine completamente o y1 dessa segunda equação, né? Porque o A2 é igual a zero, a gente ainda vai ter, então, mesmo que A2 seja igual a zero, V2 e o 1 serão correlacionados se o 1 e o 2 forem correlacionados. Isso vem dessa derivação aqui, tá certo? Bom, e aí, claro, quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de, se a gente estimar por MQO, a gente vai ter viés de simultaneidade. Gente, esse viés pode ser tão sério. Aqui tem alguns exemplos no livro, mas assim, tem vários exemplos assim de prática mesmo, de pesquisa, que você tem uma equação, você vai ter a equação de demanda positivamente inclinada o tempo todo, tipo assim, preço afetando positivamente a demanda por um bem. Isso é o viés. O viés troca o sinal do coeficiente, de tão forte que ele é. Então você vai achar umas aberrações. Achou uma equação de demanda com coeficiente de preço positivo, antes de você sair falando, achei um bem especial, né? Não, você vai verificar que sua variável é endógena e que você não instrumentou corretamente. Porque tem vários tem várias equações de demanda que são bastante difíceis de estimar. A gente fala aqui dessas equações de demanda que tem um mercado, né, de concorrência monopolística, algum mercado. Agora, quando você começa a entrar em coisas como monopólio é terrível. Como é que você vai estimar demanda, né? Então, como é que você vai estimar demanda por energia elétrica numa cidade que tem uma única distribuidora de energia elétrica? Como é que você vai estimar demanda por água num lugar que também tem uma única distribuidora? Então, assim, ali você começa a ter que instrumentar preço bom, normalmente custo, né? Mas assim, aí você vai custo médio, custo marginal, um instrumento o outro. Você começa a ter que fazer umas ginásticas,
tá? Então, assim, nem sempre os sistemas são simples, mas mesmo nem sempre as equações são simples de achar instrumentos, mas mesmo nesses sistemas que são complicados, se você achar um preço influenciando positivamente a demanda por um bem, você pode ter quase certeza que o problema é do econometrista, dos instrumentos que você procurou. Não é que você achou um bem que seja, sabe, um bem de GIF, alguma coisa assim. Então, fica atento, tá? Beleza. Bom, como é que a gente identifica um sistema de duas equações? Tô vendo que tem um B1 gigante no meio do slide. Não me pergunte de onde isso veio, gente. Bom, vamos lá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai mesmo, gente. Vamos lá. Como é que a gente identifica? Como é que a gente sabe, então, que eu consigo identificar? E a gente sabe que identificar é você conseguir estimar, né, os parâmetros lá da equação estrutural, que são os parâmetros que a gente tem interesse em interpretar, né? Conhecer e interpretar. Então, vamos considerar um modelo de equações simultâneas simples de oferta e demanda. A gente aqui já está assumindo a condição de equilíbrio, então a gente botou, são as duas equações, que pode ser a quantidade, aqui vai falar que seria oferta ou demanda, então vamos lá. Q é o consumo per capita de leite em um município e P é o preço médio por litro de leite no município. Z1 é o preço da alimentação do gado. Então, claramente aqui a primeira equação é a equação de oferta, né? Porque o ofertante está se preocupado com o que ele vai gastar de insumos para alimentar o gado e oferecer leite, né, no mercado. Então, a primeira equação é a equação de oferta e a segunda equação é a equação de demanda, que não tem nenhum deslocador. A equação 5 deve ser a função de oferta, já que o preço da alimentação do gado deslocará a oferta, mas não a demanda. A gente espera, então, que B1 seja menor do que zero. Quanto maior seja o preço do insumo, né, menor ele vai ofertar. A equação de demanda é identificada, mas a equação de oferta não é, né? A gente vai ver agora, vai falar basicamente de identificação. Basicamente, a gente tem um deslocador de oferta que permite que a gente faça aquele tipo de deslocamento que estava aqui, mas a gente não tem um deslocador de demanda, então a gente não pode deslocar ao longo da curva de demanda. Ou, desculpa, a gente não pode deslocar as várias demandas ao longo da curva de oferta. Então, a gente não identifica a oferta, tá certo, gente? Mas a gente consegue ali deslocar a oferta ao longo da curva de demanda e aí identifica a demanda. Cadê o negócio, gente? Eu não sei. Bom, tá aqui. Vamos lá. Então, ali só para, né? Agora a gente vai falar mais claramente. Então, agora o que a gente fez? A gente fez um sistema genérico aqui. Tem Y e Y2 que são endógenas. A gente e aí a gente botei aqui em negrito para mostrar que isso aqui vai ser um vetor de variáveis, de deslocadores da oferta, ali na Z1, e depois um vetor de deslocadores da demanda na Z2, tá? Por isso que está em negrito. Seja Z1 todas as variáveis exógenas da primeira equação e Z2 todas as variáveis exógenas da segunda equação. Z1 e Z2 podem ter variáveis em comum, podem. Eles só não podem ser exatamente iguais, mas eles podem, por exemplo, naquele exemplo lá da oferta de trabalho, nível municipal, no setor agrícola, educação. Educação é uma coisa que faz parte da oferta de trabalho e da demanda por trabalho, né? Pessoas que se educaram mais, para elas é mais difícil ficar sem trabalhar, assim, né? E pessoas que... E também, claro, quando você vai demandar trabalho, você está interessado em pegar pessoas que conseguem operar uma máquina, né? Você está ligado nessas questões. Ou então não, você quer uma pessoa que vá lá, trabalhe e, né, seja responsável em mais nada, né? Então você vai olhar o nível educacional, é uma coisa que importa na sua demanda por trabalho. Então vamos lá. Se Z1 e Z2 conterem, tá errado, variáveis exógenas diferentes, então o que a gente diz é que a gente impôs restrições de exclusão. O que é isso? A gente deixou algumas dessas variáveis exógenas aqui, vamos dizer da equação 1, vamos lá, a gente tem um conjunto de variáveis exógenas no sistema, certo? Então Z1 e Z2 compõem todas as exógenas do sistema. Quando a gente fala, então, que quando elas têm algumas variáveis diferentes, a gente diz que deixou algumas exógenas de fora da equação 1 e incluiu na 2 e vice-versa. Para as duas serem identificadas, a gente precisa disso. A gente precisa de deixar, de ter algumas exógenas excluídas da primeira equação, né? E essas a gente vai ver depois que essas vão ser as variáveis instrumentais para Y2,
E a gente vai deixar também algumas exógenas de fora de Z2, né, que estão em Z1, mas que não estão em Z2, e essas que vão ficar de fora de Z2 vão servir de instrumento para Y1 na segunda equação. Então, para identificar a equação 1, devem existir variáveis em Z2 que não estejam em Z1. Assim eu consigo identificar a equação 1. E para identificar a equação 2, devem existir variáveis em Z1 que não estejam em Z2. Então, essas aí são as condições, a gente vai agora falar mais claramente, né? Vai dar nome para essas condições, mas isso a gente precisa disso. E lembrem agora do capítulo anterior que a gente precisava disso também. Com variáveis instrumentais, se a gente tivesse uma variável endógena que precisaria ser instrumentada, a gente precisaria de ter pelo menos uma exógena excluída. Claro que ela não estava em nenhuma outra equação, era uma variável que você ia lá encontrar lá, né, caminhando, você tem um insight, isso aqui está correlacionado com aquela variável, não está com tempo de erro, né? Aqui não, aqui a gente vai procurar nossos instrumentos na outra equação. E a gente precisa então que algumas dessas exógenas, se a gente quer identificar a primeira equação, que algumas dessas exógenas aqui tenham ficado de fora da primeira equação e eu vou buscá-la lá na segunda equação. É muito importante aqui que a gente tem que buscar essas exógenas na outra equação, porque elas são os deslocadores. São elas, né, que não estão naquela equação, mas que estão na outra, que vão deslocar. Esse gráfico aqui é fundamental. Então aqui, eu estou tentando identificar a equação de demanda. Eu preciso de uma variável exógena que ficou de fora da demanda, que está lá na oferta, que consequentemente vai deslocar a oferta. E aí com isso eu vou achar outros pontos, não só esse ponto aqui de cruzamento inicial, que pode ser esse, qualquer um deles, mas eu preciso de outros pontos de cruzamento para, tendo vários pontos, poder definir uma reta. Então essa é a questão. Então vamos dar nome a essas condições, tá? Calor aqui, desculpa, gente. Então existem duas condições aqui. A condição de o livro traduziu isso errado, tá? Ele chama de condição de classificação, rank. Mas na verdade isso tudo vem de um arcabouço de álgebra matricial, né? Que rank em álgebra matricial quer dizer posto, o posto de uma matriz, né? E ele, claro que ranquear também é classificar. Então como ele não sabe de onde vem, ele traduziu como classificação, mas é condição de posto, tá, gente? Tem a ver com o posto da matriz. Se vocês quiserem se aprofundar nisso aqui, vocês vão ter que ir para o livro da pós. E no livro da pós vocês vão ver que é um monte de matriz lá. E os sistemas não são com duas equações apenas. São sistemas muito mais complexos, com 3, 4, 5, 6 equações. Eles normalmente são aplicados à macroeconomia. Então você tem aquelas condições de equilíbrio. Aí você vai lá, tem sua função de investimento, sua função isso, sua função aquilo. E aí, a partir, né, dessas... Se a economia for aberta, tem todas as equações do setor externo. Então, você tem um sistemão mesmo, e você quer ver se ele é identificável ou não, e quer estimar aquele sistema, né? Então, é tudo com notação matricial. A álgebra matricial é muito mais complexo, a gente não ensina aqui na graduação. Mas, acreditem, isso é condição de posto. Então, a condição de posto para identificação é uma condição necessária e suficiente. O que ela diz? Então, ela diz que a primeira equação de um modelo de equações simultâneas com duas equações, né, um modelo simples, ela será identificada se e somente se a segunda equação contiver ao menos uma variável exógena com coeficiente diferente de zero que seja excluído da primeira equação. Então, a gente tem que ter pelo menos uma variável exógena que ficou de fora da primeira, que esteja lá na segunda, com coeficiente diferente de zero, não pode ser uma variável irrelevante, ela tem que ser realmente um bom deslocador de oferta para ele identificar a equação de demanda. E essa vai ser justamente essa variável exógena excluída, que é significante da segunda equação, que vai servir de instrumento para a variável endógena da primeira equação. Então, essa é uma condição necessária e suficiente. Existe uma outra condição, que a gente chama de condição de ordem, essa é apenas uma condição necessária para a condição de posto, né? E ela diz o seguinte: a condição de ordem para a identificação da primeira equação estabelece que pelo menos uma variável exógena seja excluída dessa equação. E a outra diz que ela tem que ter sido excluída, tem que ser significante na segunda equação e assim vai. Tá? Então, para finalizar, vou falar um pouquinho do exemplo 16.3 e depois a gente ainda vai ter mais um videozinho só para falar realmente da questão de mínimos quadrados em dois estágios, tá? Mas vamos aqui. Exemplo 16.3, da página 626. Deixa eu me botar aqui para vocês me verem.
Deixa eu apagar o quadro também. Então vamos lá, exemplo 16.3. Oferta de mão de obra de mulheres casadas que trabalham. Então é um outro exemplo, né, de oferta de trabalho. Então, para ilustrar o problema da identificação, considere a oferta de mão de obra de mulheres casadas que já estejam na força de trabalho. Em lugar da função de demanda, escrevemos a oferta de salários. É comum isso. Em vez de escrever... E aí, então, em vez de escrever quantidade ofertada de horas, quantidade demandada de horas, na quantidade demandada por horas, a gente bota o salário que foi oferecido. Então, é a equação oferta de salários. E esse salário que é oferecido é função das horas. Então, a gente fica com uma coisa assim, ó. Horas vai ser função de... Primeira equação, né? Essa é a oferta. Alfa 1 log wage mais beta 1 0 mais beta 1 educação mais beta 1 2 idade e mais... Ainda tem mais vários aqui. Mais beta 1 3 kids com menos de 6, kids less than 6 e beta 1 4 non-wife income. Mais um termo de erro, né? Mais o 1. Ai, depois não consigo botar o 1 aqui. Bom, beleza. E a segunda, que seria então a oferta salarial, e essa sim seria então a equação de demanda. Essa aqui seria a equação de oferta, né? Essa aqui seria a oferta salarial, que é a equação de demanda, né? No caso, é o que estão dispostos a oferecer de salário. Sabe quanto que eles querem a gente, né? Trabalhando pelo salário que oferecem pra gente. Mais beta 2 0 mais beta 2 1 educação e mais beta 2 2 experiência e beta 2 3 experiência ao quadrado. Mais o 2. Beleza. Então, esse aqui é o modelo, né, do exemplo. A variável idade é a idade da mulher em anos, kids less than 6 é o número de filhos menores de 6 anos de idade, non-wife income é a renda de outra pessoa da família que não a mulher, que inclui os ganhos do marido, mas que podem ser também ganhos de aplicações financeiras, né, se ela herdou alguma coisa, ou se ela, né, já tem outras fontes de renda. Educação e experiência são anos de educação e experiência. Todas as variáveis, com exceção de horas e log de salário, são consideradas exógenas. Bom, e ela está falando que isso é uma hipótese fraca, porque educação pode estar correlacionada com aptidão, a gente viu lá, né? Omitida em cada uma das equações. Bom, beleza. A primeira equação é a função de oferta, né? Ela satisfaz a condição de ordem, né? Vamos ver. A condição de ordem, o que acontece? A gente precisa de ter algumas variáveis que são, pelo menos uma que seja excluída, né? Dessa equação. Alguma das variáveis exógenas do sistema que tenha sido excluída. Existe alguma que foi excluída? Sim. Aqui no caso, educação comum, experiência e experiência ao quadrado, né? Foram excluídas da primeira equação. E existem algumas que foram excluídas da segunda equação. Né? Essa aqui seria, a oferta salarial seria mais a equação de demanda. Nossa, peraí. Beleza. E aí, bom, então, claro, a primeira equação ela obedece à condição de ordem, porque experiência e experiência ao quadrado foram excluídas dessa equação. E a segunda obedece à condição de ordem? Existem, então, variáveis exógenas que foram excluídas da segunda equação? Sim, várias. Aqui, age, kids less than 6 and non-wife income.
essas três foram excluídas da segunda. Então, as duas equações obedecem à condição de ordem, né? Então, aqui, ó, a condição de ordem para identificar a primeira equação é que pelo menos uma das variáveis, experiência ao quadrado... Peraí. Não, essa aí já é a condição de posto. Tá falando errado aqui. É a condição de posto mesmo, a condição de classificação é a condição de posto. Eu é que estou entendendo errado, estou falando condição de ordem. A condição de ordem foi obedecida. E a condição de posto, né, que é necessária e suficiente. Então, a gente obedeceu a condição de ordem, idade, experiência ao quadrado foram excluídas, e agora eu preciso que não só isso, eu preciso que pelo menos uma delas seja significante nessa equação, na segunda equação. Então, teve duas exógenas excluídas, a gente obedeceu a condição de ordem. E a condição de posto exige que, além de elas serem excluídas, que pelo menos uma delas seja significante na segunda equação. Então, é isso que está falando aqui. Então, já é outro parágrafo. Eu me confundi, foi aqui no livro, gente. Estava falando tudo certo mesmo. Então, a condição de ordem é satisfeita, porque duas variáveis exógenas são omitidas da equação de oferta de mão de obra. Beleza? E dadas as equações, né, a condição de posto para identificar a primeira equação é que pelo menos uma das variáveis, experiência ou experiência ao quadrado, tem um coeficiente diferente de zero na segunda equação. Então, a gente precisa de testar isso aqui, que beta 2,2 e beta 2,3, aqui, né, beta 2,2, a gente precisa de testar essa hipótese, a gente precisa de rejeitar essa hipótese, na verdade. A gente faz um teste F, né? Porque são duas hipóteses aqui, conjuntas, e a gente gostaria de rejeitar, então que pelo menos um desses betas aqui, um deles vai ser diferente, um desses dois betas vai ser diferente de zero. Isso que a gente gostaria de obter, para que a condição de posto seja obedecida. Bom, como é que a gente faz isso na verdade, né? A gente não vai testar aqui nessa equação, a gente vai... podemos estabelecer a condição de posto para identificação em equivalência com os termos da forma reduzida, né? Basicamente o que a gente vai fazer é usar já o que a gente usava lá em variáveis instrumentais. A gente vai testar se essas duas variáveis são significantes na forma reduzida. Então, na forma reduzida, que inclui todas as variáveis exógenas. Então, a gente não vai fazer um teste aqui, a gente sabe que isso aqui está tudo... Se a gente botar log weight com horas aqui por MQO, acabou. Isso aqui está totalmente viesado, né? Esses coeficientes vão estar viesados também. Então, a forma de testar isso aqui vai ser... Apagando aqui... Ai, gente, esse quadro mínimo, né? Difícil demais a gente chegar numa bagunça. A forma de testar isso aqui vai ser... usando a forma reduzida, né? Então, a gente vai fazer aqui, a forma reduzida é log weight, como função de todas as exógenas, tá? Log weight que vai ter que ser instrumentado na primeira equação, a gente vai regredir aqui como função de todas as exógenas, então vai ser assim, π20 mais π21, educação, ela é exógena, está assumindo exógena, né? Mais π22, age, mais π23, kids less than 6, mais π24, non-life income, mais π25, experiência, isso, mais π26, experiência ao quadrado. Então, o teste, isso aqui tem um termo de erro, V2 aqui. O teste mesmo que a gente aplicar, esse π25 igual a π26 igual a 0. Isso aqui vai ser um teste F. E a gente gostaria de rejeitar, né, que pelo menos um deles fosse diferente de 0, tá? Então, a gente não vai fazer aqui o teste na equação estrutural, porque claramente isso vai estar tudo viesado por conta dessa endogeneidade aqui por simultaneidade. A gente vai verificar a condição de posto na equação reduzida, tá? Na equação reduzida para log age, que é a variável problemática lá na primeira equação, que é que eu estou querendo identificar.
A gente precisa, então, que pelo menos um desses coeficientes aqui seja diferente de zero. Beleza? Acho que a gente vai parar esse videozinho por aqui. E a gente vai... fazer o outro daqui a pouco. Não, o resto ainda tá aqui. Beleza, então vamos finalizar esse e aí daqui a pouco a gente volta. Nossa, esse deu 40 minutos. Desculpa, gente.